Querido, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Temos visto ao longo das semanas sobre o Deus em quem podemos confiar, o Deus providente. Gênesis capítulo 32, leremos dos versos 22 até o verso 32. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32, diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Um homem chamado Frank Abagnale, ele foi considerado um dos maiores fraudadores e vigaristas da América. E ele chegou a ser tão famoso nesse sentido como um vigarista, como um fraudador, que a vida dele chegou até Hollywood, em um filme em 2002, se chama Prenda-me se for capaz. E esse homem, ele assumiu nada menos do que 8 identidades. Ele se passou por médico, por advogado, por agente federal, por piloto de avião, e escapou da prisão por pelo menos 2 vezes. Esse homem, um trapaceiro, um vigarista, levando a sua vida sempre como se fosse outra pessoa. Quando olhamos para o texto de Gênesis, quando olhamos para a história de Jacó, nós temos a história também de um trapaceiro. Nós temos a história também de um homem que levou no início da sua vida uma vida de engano, de mentira. E esse homem que foi escolhido por Deus, que foi separado pelo Senhor, ele inicia a sua trajetória de forma trágica, a despeito de ter sido escolhido por Deus. E Jacó, ele logo no início da sua caminhada, ele tinha apenas uma busca. E durante toda a sua vida, ao longo do texto que nós veremos, desde Gênesis capítulo 25, Jacó está em busca da bênção de Deus. Jacó deseja ser abençoado pelo Senhor. O desejo do seu coração é esse. Lá em Gênesis capítulo 25, verso 23, Rebeca, ela tem gêmeos no seu ventre, e eles lutavam entre si, de modo que aquilo trazia uma agonia, uma angústia para Rebeca muito grande. Ela ora ao Senhor, e Deus responde a Rebeca, e provavelmente Isaac também fica sabendo dessa resposta do Senhor para aquele casal. Ele diz: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Deus diz então a Rebeca e a Isaac que o mais velho serviria o mais novo, que Deus haveria de abençoar o mais novo.
Entretanto, quando nascem os bebês, o primeiro é ruivo e é dado a ele o nome de Esaú. O segundo nasce segurando o calcanhar do irmão, e então o nome que é dado para ele é de usurpador, trapaceiro, enganador, Jacó. Então, desde o início, quando é dado o nome para Jacó, a identidade dele, estamos falando de um contexto hebraico, num contexto onde o nome tem significado, não é meramente uma questão estética, como na nossa cultura, damos às vezes nomes iniciando com a mesma letra ou com a mesma fonética. No contexto hebraico, o nome tem significado. É por isso que Jacó troca o nome de Benjamim quando nasce de Benoni, que significa com dores dei à luz, para Benjamim. Então Jacó percebe algo, ele recebe um nome que o identificava como enganador, e ele não permite que isso aconteça com seu filho, com Benjamim, o seu filho caçula, que Raquel morre no parto dele. Jacó então, ele é profetizado acerca dele, de que ele receberia a bênção de Deus. Contudo, quando eles crescem, Esaú e Jacó então, com esse nome sendo taxado como enganador, ele passa de fato a assumir essa identidade. Ele quer enganar, e ele, em primeiro lugar então, na história de Jacó, nós vemos Jacó enganando para ser abençoado. Capítulo 27. No capítulo 25 ainda, nós vemos Jacó comprando o direito de primogenitura de Esaú. Deus já havia prometido que o primogênito seria Jacó. Deus já havia falado que o mais velho serviria o mais novo. Isso significa que a bênção de Deus estaria sobre o mais novo, de que Deus abençoaria Jacó e não Esaú, antes que os gêmeos fossem nascidos. Mas Jacó não confia em Deus. Jacó então, quando seu irmão ele volta de uma caçada, ele estava caçando, e quando ele volta, ele está morto de fome. E diz o texto bíblico que Esaú era um caçador, um homem do campo, ao passo que Jacó era um homem mais pacato, era um homem que ficava nas tendas. Ele gostava de cozinhar, e ele então havia feito um guisado de lentilhas, um prato de lentilhas. Aquele cheiro chega até Esaú, ele está com muita fome, ele não conseguiu caçar aquele dia, ele não tem o que comer, e Jacó então, ele faz uma proposta ao seu irmão: eu deixo você comer, o seu próprio irmão, eu deixo você comer, mas por esse prato de lentilhas você vai me dar a sua bênção. Por esse prato de lentilhas você vai permitir que eu seja o primogênito. E ele então articula, cria uma estratégia maligna, um alçapão, para que seu irmão caia. Isso não elimina o erro de Esaú, que vende a sua bênção por um prato de lentilhas, e muitos hoje fazem isso, vendem a bênção do Senhor, a presença de Deus, por 5 minutos de prazer, por um prato de lentilhas. Jacó então, ele engana seu irmão Esaú. Capítulo 27, agora Isaac está velho. O texto bíblico diz que Isaac tem como filho preferido Esaú. Ele gostava de comer as carnes, as caças de Esaú, ao passo que Rebeca tinha como filho preferido Jacó. E Isaac, se esquecendo daquilo que Deus havia dito lá em Gênesis capítulo 25, de que a bênção seria sobre Jacó, ele decide em seu coração abençoar Esaú. Ele diz: meu filho Esaú, eu vou abençoá-lo, porque eu já estou avançado em dias, e eu não sei quanto tempo tenho mais de vida. Só que antes de te abençoar, vá e prepare uma caça para mim, e então eu vou te abençoar.
Rebeca ouve aquilo e conta para Jacó e prepara uma armadilha para que Isaac caísse nela. Jacó, o tempo todo, ele está tentando articular, fazendo artimanhas para receber a bênção. Ele está enganando para ser abençoado. Ele se veste como Esaú. Ele coloca as roupas de Esaú para ter o cheiro de Esaú. Ele coloca sobre si pelos para ficar peludo como Esaú. E ele leva para o seu pai Isaac aquela caça para que ele comesse. E o enganador agora, ele chega diante do seu pai dizendo: eu sou Esaú. Ele se passa por outro, ele se coloca como outro. Ele queria ser Esaú o tempo todo, ele queria ser o primogênito, ele queria estar no lugar de Esaú. Talvez ele queria ser o preferido de seu pai. Ele não entende que Deus o havia escolhido, que Deus já o havia separado. Ele busca por aceitação, ele busca por uma autopromoção, mas ele não precisava disso. Ele engana seu pai, ele se passa por seu irmão, e seu pai o abençoa. Ele recebe a bênção de Isaac. Verso 28, Gênesis capítulo 27, verso 28. Jacó diz: Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Isaac dá a bênção que é dada a Abraão. A bênção que Deus dá a Isaac, agora ele dá a Jacó. Não porque Jacó rouba, não porque Jacó engana, ele o tempo todo está tentando criar artimanhas para isso, mas porque Deus, na sua providência, desde a eternidade, havia decidido abençoar Jacó. Ele não precisava disso, mas ele ainda haveria de entender. Ele ainda não compreendeu, porque quem engana outros não tem paz. Ele recebe a bênção do seu pai, mas ele não desfruta dessa bênção ainda. Ele é abençoado por Isaac, mas aquele que ignora seu pecado leva uma vida de peso, de culpa. Jacó, então, ele precisa fugir. Ele foge de seu irmão Esaú. Ele vai para uma terra distante, ele vai para a terra onde estava Labão, seu tio. Ele, quando chega até aquele lugar, Gênesis capítulo 28, Isaac novamente o abençoa. Isaac agora percebe que Deus tinha um propósito de abençoar Jacó e não Esaú, que o mais novo, o mais velho serviria o mais novo. E Gênesis 28 verso 3, novamente Isaac abençoa Jacó e diz: Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Deus havia prometido que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Deus havia prometido a Abraão que a terra seria dada à sua descendência. Deus faz o mesmo com Isaac, e agora Isaac abençoa Jacó dizendo: Deus vai te dar a terra, e Deus vai multiplicar a sua descendência. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac será o teu Deus, Jacó. Mas Jacó ainda não entende. Ele foge, ele ainda não conhece a Deus, ele ainda não teve o encontro com o Senhor. E quando ele está indo para a casa de Labão, ele chega em Harã, e em um determinado lugar, ele tem uma visão. Gênesis 28 verso 12, ele sonha: e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido, que te hei prometido. Jacó desperta do sono e diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temendo, diz: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Betel, casa de Deus. Beit-El. Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, e ele escolhe Jacó para dizer: eu serei teu Deus. Ele recebe a bênção de Isaac, e agora Deus é quem aparece a ele para abençoá-lo, dizendo: eu serei contigo. Veja, a tua descendência será como o pó da terra. Aquilo que Deus promete a Abraão e Isaac, Ele promete a Jacó. Ele diz: a terra que você está deitado, eu darei à sua descendência. Você vai para lá porque eu estou mandando, porque eu estou direcionando, guiando a sua vida, mas eu te farei voltar. Pode confiar em mim. Da mesma maneira que eu guardei o seu avô, da mesma maneira que eu guardei o seu pai, eu vou guardar você. Mas Jacó ainda não entende. Ele engana para ser abençoado e agora ele barganha para ser abençoado. Deus faz essas promessas a Jacó, e de forma mais dramática que ele faz a Abraão e Isaac, porque Jacó nem esposa tem ainda. E Jacó então, ele responde ao Senhor. Verso 18, verso 20, ele faz um voto, em resposta à bênção do Senhor. Só que agora ele faz uma barganha. Embora ele tenha uma visão transcendente de Deus, embora ele tenha tido um encontro com o Senhor, ele olha para aquela escada posta nos céus. Ele diz: esse lugar é a casa de Deus. Deus decidiu fazer sua morada entre os homens. E veja que essa escada de Jacó, com o anjo subindo e descendo, ela é cumprida lá em João capítulo 1, no episódio de Natanael. Quando Natanael ouve da boca do Senhor: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu te conheci, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E talvez debaixo da figueira fosse o lugar que Natanael orasse ao Senhor, clamasse a Deus, dizendo: Senhor, olha para o sofrimento do teu povo. Quando virá o Messias? Havia expectativa no coração da vinda do Messias. Então Natanael, ao ouvir aquilo, ao perceber que o Senhor Jesus é mais do que um homem comum, ele diz: meu Senhor. E Jesus olha para ele e diz: olha, porque ouviste que eu te disse debaixo da figueira, que eu te vi debaixo da figueira, você está maravilhado. Você verá muito mais, uma escada posta, e anjos subindo e descendo. O cumprimento dessa escada de Jacó se cumpre quando Deus tabernaculou entre nós, quando Ele se fez carne e habitou entre nós. O Deus que decide se fazer carne para nos abençoar. O descendente de Jacó, que viria para que todas as famílias da terra pudessem ser benditas nele, por meio dele. Jacó ainda não compreendeu. Ele responde, Gênesis 28, verso 20: fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, se Deus for comigo. Em Gênesis 28, verso 15, Deus havia dito: eis que eu estou contigo. 28:15, eis que eu estou contigo. Agora Jacó duvida disso e ele diz: se Deus estiver comigo. Ele não confia. O Senhor diz que está comigo, mas se o Senhor estiver comigo. Gênesis 28:15, Deus diz: te guardarei. E aí no 28:20, ele diz: e me guardar nessa jornada. Deus disse que o guardaria. Ele está falando: se Deus me guardar. Ele barganha.
Ele diz: eu estarei contigo onde quer que fores. E ele diz: nessa jornada que eu empreendo, então por onde eu for. E ele acrescenta algo mais, ele está preocupado consigo mesmo. Jacó ainda tem uma visão de uma bênção de Deus egoísta. Ele diz: e me der comida, e me der vestes. Verso 28, verso 15, Deus diz: eu te farei voltar a essa terra. E Jacó responde no 28, 21, e se eu retornar, se Deus me fizer retornar, ele questiona, ele não confia. 28, 15, eu te farei retornar para essa terra. Ele responde: em paz para a casa do meu pai. 28, 21. No 28, 15, Deus diz: eu não te desampararei. No 28, 21, ele diz: então o Senhor será o meu Deus. Então, essa pedra será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, eu te darei o dízimo. Jacó não entendeu. Falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, a gente aqui temos um acordo, eu te devolvo 10%. Se o Senhor me abençoar, o Senhor será meu Deus. Ele barganha com o Senhor. Ele ouve da boca do Senhor que Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E agora ele faz exigências ao Senhor para que Ele fosse o seu Deus, com interesses egoístas, prepotente, barganhando com o Senhor. Ao invés de dar ouvidos à voz de Deus e confiar no Senhor, Jacó ainda não confia, Jacó ainda não conhece a Deus. Ele quer estar no controle, ele quer articular, ele faz as suas artimanhas. Será que a gente é assim, querido? Será que o tempo todo a gente usa máscaras para que a gente possa ser bem sucedido? Será que a gente quer colocar para Deus falando: Senhor, olha esse projeto aqui que eu estou fazendo, se o Senhor me abençoar, olha, nossa, vai ser bom demais para o Senhor. Não, mas se eu conseguir isso aqui, eu vou abençoar muita gente. Deus não está preocupado com o que fazemos. Deus está preocupado em transformar o nosso caráter. Deus está preocupado em ser o nosso Deus, em que possamos depender e confiar nele, única e exclusivamente nele. Capítulo 29, Jacó chega até a casa de Labão, e aquele que gosta de articular, de fazer artimanhas, de enganar, de barganhar, encontra seu tio, Labão. E Labão é mestre nisso. Labão barganha, Labão engana. E agora o Jacó, que quer estar no controle de todas as coisas, ele percebe, ele vê em alguém que era pior do que ele nisso, era mais estrategista. E Deus começa a ensinar Jacó, porque Deus amou Jacó, não porque ele merecesse, não porque ele fosse alguém, não porque ele tivesse algo a oferecer para o Senhor, mas porque Deus decidiu desde a eternidade que Jacó seria seu filho, que ele seria o Deus de Jacó. Deus nos ama não pelo que nós podemos oferecer para Ele, não pelas obras que fazemos, mas porque Ele decidiu desde a eternidade nos chamar de filhos, enviar seu Filho para morrer na cruz, para o perdão dos nossos pecados, para a transformação do nosso ser, para moldar e transformar o nosso caráter, para sermos semelhantes a Jesus. Deus queria transformar Jacó para ele ser semelhante a Jesus. Ele trabalha por 7 anos para se casar com Raquel. Contudo, quando na festa de núpcias, Labão o engana, ele dá Lia.
Junto a ela, lhe dá uma concubina, Zilpa, se não me engano. Jacó então é enganado. Ele que havia sido enganador, ele é enganado. E agora ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar-se com Raquel. E por 14 anos ele trabalha para o seu tio Labão, para ter as suas mulheres. Por mais 7 anos ele trabalha. E agora, recebendo o seu salário, Labão o tempo todo tentando manipular para que ele pudesse ganhar em cima do seu sobrinho. As malhadas que nascerem serão suas, o restante serão minhas. E Labão então tentava manipular, e Deus abençoava Jacó. E todas as vezes que Labão mudava o trato, Deus fazia nascer mais aquelas que seriam de Jacó. Jacó fica riquíssimo. Jacó tem 11 filhos. Diferentemente do seu avô, que teve apenas Isaque com Sara, diferentemente do seu pai, que teve apenas Jacó e Esaú, Jacó tem 11 filhos. E ele está riquíssimo. E Deus o abençoando, e ele percebe: eu não preciso manipular, eu não preciso ter que fazer isso. Deus é quem cuida de mim, Deus é quem é o meu Deus. E então ele decide voltar para a sua terra. Deus havia dito: você vai voltar para a terra que eu lhe dei, eu te farei voltar em segurança. Gênesis capítulo 32, verso 1. Jacó segue o seu caminho. E agora Deus não apenas aparece para ele, Deus mostra que está cuidando e acompanhando Jacó, porque 2 anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Mas Jacó ainda não tem uma compreensão clara, ele ainda não confia plenamente no Senhor. Ele teme o seu irmão Esaú. Ele está indo com toda a sua comitiva, ele está em 2 bandos, ele tem 11 filhos, ele tem 2 esposas e 2 concubinas, ele tem muitas pessoas o servindo, muitos animais, e ele vai ao encontro de Esaú, e a primeira coisa que ele faz, ele manda um servo ir até Esaú dizendo, verso 4, 32, verso 4, teu servo Jacó manda dizer isso. Ele se apresenta diante de Esaú como teu servo. Em Gênesis 32, verso 9, Jacó ora ao Senhor dizendo: Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com meus filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e que pela multidão não se pode contar. Jacó ora ao Senhor, mas ainda desconfiando. Deus havia prometido, ele disse: Senhor, o Senhor me tem abençoado, eu tenho visto, eu entrei com um cajado na mão e eu estou voltando em 2 bandos. Mas eu temo o meu irmão Esaú. Ele ainda tenta fazer artimanhas, ele manda um servo para dizer a Esaú: teu servo Jacó. Mas quando ele fala sobre Esaú com Deus, ele diz: meu irmão Esaú. E ele diz: eu sou teu servo, Deus. Provavelmente ele, ao colocar-se como servo, ele está dizendo: eu vou servir aquele que melhor, mais for conveniente. Eu sirvo Esaú se isso me trouxer paz e tranquilidade, se eu ficar bem. Eu sirvo a Deus se Ele me guardar e me preservar. Ele ainda não entendeu. Então chegamos no texto que lemos. Anoitece. O servo que ele manda ir até Esaú não dá certo, porque apesar dele mandar um grande número de animais, ele tenta criar toda aquela estratégia, separa em 2 bandos,
envia 550 animais como presentes, envia um servo para dizer que ele era servo de Esaú, mas não dá certo, porque o servo volta dizendo: teu irmão Esaú está vindo. E aí Jacó está desesperado. Anoitece, temos o val de Jaboque, seus filhos passam, os dois bandos passam, e Jacó fica sozinho ali naquela noite. E naquela noite ele começa a lutar com o homem até o romper do dia. É chegado o momento de Deus abençoar Jacó. Isaac o abençoa, Deus lhe faz promessas. Ele enganou buscando a bênção, ele barganhou buscando a bênção, mas agora ele descobre que ele só pode ser abençoado se ele buscar a Deus. Ele busca a Deus agora para ser abençoado. Ele luta durante todo o dia, e percebendo com quem ele estava lutando, ele pede para ser abençoado, ele se recusa a permitir que o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, saísse daquele lugar. E quem está lutando com Jacó é o próprio Deus. Essa luta, querido, se Deus quisesse com um estalar de dedos destruir Jacó, ele poderia, mas ele não está preocupado em vencer a luta, ele está preocupado em transformar o caráter do seu filho, em ser o Deus de Jacó. Então Deus o confronta: qual o seu nome? Que nome te deram? Qual que é a sua identidade? Como que você se identifica? Eu sou enganador, Senhor. Eu sou o trapaceiro. Eu sou Jacó. E Deus então diz: já não serás mais Jacó, serás Israel, pois lutaste com Deus e prevaleceste. Israel quer dizer: o Senhor prevalece. Deus agora o abençoa. Jacó percebe que a verdadeira fonte de bênção é o próprio Deus. Ele agora não busca por segurança, por preservação, por autopromoção. Ele busca a face de Deus. Todas essas décadas tentando garantir a bênção, pegando pelo calcanhar, enganando, se fazendo, passando por outros, manipulando, conspirando, trapaceando. Agora ele se apega a Deus para ser abençoado. E o texto termina com o sol nascendo, verso 31. O sol nasce e uma nova era começa na vida de Jacó. Talvez uma pergunta que a gente fique: como que Jacó pode lutar com Deus e vencer? Como que Jesus disse que ele vence a luta? Jacó vê aquela escada nos céus e o entendimento dessa luta, na minha visão, é que ela só faz sentido à luz do Evangelho. No Evangelho, a bênção de Abraão vem até nós através da luta de Israel com o Senhor. Uma luta em que Israel crucifica o Senhor Jesus, o mensageiro da aliança. E através da sua crucificação, da sua humilhação, da sua aparente derrota, nós somos abençoados. Nós o crucificamos. Jacó, por causa do seu pecado, é responsável pela morte do anjo do Senhor.
pelo sofrimento vicário daquele que viria, para que todas as nações fossem abençoadas por meio de Jacó. Não mais Jacó agora, Israel. Mas todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor, nós não vamos sair da mesma maneira. Jacó sai mancando. Ele nunca mais será o mesmo. Ele nunca mais vai conseguir correr, nem de uma criança. Ele agora precisa depender da providência, do cuidado do Senhor em todo o tempo. Ele depende da proteção do Senhor. Quando encontramos com o Senhor, quando temos um encontro real com o Senhor, nós com Ele somos crucificados, com Ele morremos. Gênesis capítulo 37, inicia-se a história de José, e na história de José, verso 2 diz: esta é a história de Jacó. Inicia-se a falar sobre seus filhos, José e Judá. E veja que Gênesis termina, em Gênesis 49, com a bênção de Jacó aos seus filhos. Agora, a bênção não é para um ou outro, ele abençoa todos os 12. 12 tribos escolhidas por Deus. O capítulo 50 termina com a morte de Jacó. A história não se tratava da história dele, se tratava de algo muito maior. A bênção de Deus vai muito além das nossas expectativas e do nosso egoísmo, queridos. Deus quer nos transformar para abençoar outros. Deus muda a história de Jacó, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados. Muitas vezes duvidamos, questionamos, não confiamos no Senhor, manipulamos. Tentamos dar um jeitinho, porque nós não confiamos. Mas se percebemos tudo que Deus tem feito, o quanto Deus nos preserva, o quanto Deus nos abençoa, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar de tentar manipular, apesar de às vezes querer usar máscaras, Ele sempre vem para nos transformar, para nos moldar, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.